bem, vamos dar sequência então. Processo 4, da área de conhecimento 11, área de conhecimento, planejar o gerenciamento dos riscos do projeto. Processo 4, realizar análise quantitativa. O 11.3 cuidou da parte qualitativa, eu qualifiquei os riscos. O 11.4 ele cuida basicamente dos aspectos que envolvem números, quantidades para o risco. Mas existe um aspecto interessante aqui, quer ver? Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo de analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais identificados e outras fontes de incerteza nos objetivos do projeto. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho nos objetivos financeiros, que aí tem a ver com o valor monetário esperado, VME. O principal benefício desse processo é que quantifica a exposição ao risco geral e também pode fornecer informações quantitativas adicionais dos riscos para apoio do planejamento. Olha só, apoio de planejamento financeiro. Aqui, pessoal, entra um aspecto dos custos, da reserva. Nós conversamos lá atrás em custos, reserva de custos, reserva gerencial, reserva contingencial. Aqui entra planejamento de reservas contingenciais, que é aquela reserva, que é aquele impacto financeiro que o projeto precisa prever caso um risco ocorra, ok? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Esse processo, olha só que interessante, esse processo não é necessário para todos os projetos. Ou seja, não são todos os projetos que a gente consegue fazer uma análise quantitativa, não são todos. Aliás, nós vamos ver daqui a pouquinho, alguns riscos a gente até consegue, outros riscos nós não conseguimos. Vamos ver. O processo de realizar análise quantitativa dos riscos não é necessário em todos os projetos. Realizar uma análise robusta depende da disponibilidade, olha aqui o ponto-chave, de dados de alta qualidade. Por exemplo, vocês falarem para mim, Marcos, é um risco colocar 4 júniores na sua equipe? Eu vou falar, mas qual vai ser o impacto financeiro desse risco se os júniores realmente derem problema? Eu não sei. Ao contrário, Marcos, se o servidor atrasar, o que você pretende fazer, hein, Marcos? Olha o meu patrocinador me questionando. Aí eu falo assim, olha, chefe, eu já olhei aqui, nós temos uma empresa aqui em São Paulo que faz uma alocação de servidores. Eles cobram R$1.000 por dia a alocação do servidor. Então o que acontece? Se por um acaso atrasar a entrega do servidor, a gente está vendo que a Receita está demorando por volta de 20 dias para liberar o servidor. Se atrasar realmente, lá no gatilho eu vou descobrir se vai atrasar, 10 dias antes. 10 dias antes eu já encomendo um servidor de aluguel e nós vamos precisar planejar aí, se ocorrer, R$20.000 de reserva de contingência para que nós possamos pagar a empresa que vai disponibilizar esse servidor de aluguel para nós. Ou seja, aí sim eu consigo ter uma previsão. Mas tem riscos que eu consigo fazer essa análise, tem riscos que eu consigo fazer esse planejamento e tem riscos que eu não consigo, por causa da disponibilidade do dado. Olha lá, sobre os riscos individuais do projeto e outras fontes de incerteza, bem como uma sólida linha de base subjacente do projeto, olha lá, para escopo, cronograma e custos. A análise quantitativa dos riscos geralmente requer software especializado em expertise em desenvolvimento e na interpretação dos dados. Depende, né? Nesse caso, eu dei um exemplo que dá para a gente fazer uma análise quantitativa. Mas realmente, tem projetos mega, por exemplo, nós usamos lá no caso de análise de custos, que a gente inclusive teve o case da análise de Monte Carlo, que é uma ferramenta que trabalha com projeções. É uma ferramenta que trabalha com se eu colocar mais recurso, se eu colocar mais custo, se eu diminuir o prazo, se eu aumentar o prazo.
Então, geralmente, são ferramentas mais específicas que fazem esse trabalho, que também envolvem esse trabalho de quantificação de riscos em projeto. Ok? Bom, vamos em frente. Entra todo mundo aqui que já conhece. Todo mundo. Aí, de novo, as mesmas coisas. Ó, análise especializada, coleto os dados, faço entrevistas, olha lá, facilitação. Não muda nada. O que vai mudar, pessoal, e nós vamos ver agora na prática, é a saída, né? É a saída. Opa, desculpe. É a saída. Vamos dar um exemplo da aplicação de uma análise quantitativa no nosso case aqui. Ops. Vamos supor o seguinte. São várias formas de fazer o gerenciamento de riscos, né? Mas vamos supor o seguinte. Vou colocar custo aqui só para exemplificar. A pergunta é a seguinte, quer ver? Mais ou menos assim. Ó, se houver um atraso das máquinas, qual vai ser o impacto financeiro do projeto? Vamos supor que se realmente houver o atraso das máquinas, eu vou ter um impacto de 100 mil reais. Se houver o impacto das máquinas, eu vou ter... Vamos fazer o que eu conseguir, tá? Vamos lá, lembre-se que o PMBOK diz que às vezes não é possível. Mas se eu conseguir dimensionar que eu vou ter um impacto de 100 mil reais, se eu vou ter um impacto de 100 mil reais, se as máquinas realmente atrasarem ou não estiverem a tempo, porque eu vou ter que comprar novas máquinas, vou ter que comprar do concorrente que cobra mais caro, não sei, 100 mil. E olha que interessante, aqui a probabilidade de acontecer 4 vezes 5 dá 25, 20. Olha uma avaliação que eu vou fazer aqui. 20, grau de exposição 20, significa quantos por cento do total absoluto do risco do projeto? Porque assim, ó, se eu falar que um projeto tem probabilidade de acontecer 5 e impacto 5, eu estou praticamente dando quase que 100% de certeza que vai ocorrer, né? Ou assim, muito alto. Aliás, a gente até brinca, né? Às vezes esses tipos de risco a gente vai ter que tratar ele de uma outra forma. Mas vamos supor que o grau mais alto, que é 25, corresponde a 100%. Se 25 é 100%, ou seja, ao extremo meu risco, minha probabilidade, meu impacto, aliás, meu grau, quanto que 20% é de 25? Olha, 20% é do extremo 80%, correto? É porque se eu pegar aqui e dividir por 100, ou se eu dividir por 10, dá 2,50. Se eu pegar 8 vezes 2,50, dá 20. Então nós vamos falar que o grau de exposição desses 100 mil equivale a 80%. Pessoal, existem várias formas de fazer esses cálculos. Eu estou dando só um exemplo para vocês, para exemplificar o valor monetário esperado. Aí a pergunta é então, olha, qual é o valor monetário esperado para esse risco aqui, para efeito de planejamento, já que ele tem um risco relativamente alto? Olha, se ele tem um grau de 80% do máximo, então seria 0,8 vezes 100. 80 mil reais. Olha só, o valor monetário esperado desse risco é de 80 mil reais negativo, tá? Quer ver? Vou pegar um outro exemplo aqui de negativo também. Deixa eu só acertar esse cara aqui. Tá. Se faltar capacitação técnica para suporte, qual vai ser o meu impacto financeiro? Se eu pudesse calcular, tá? Vamos supor que o impacto financeiro seria um prejuízo de 70 mil reais. Opa, 70 mil reais? Impacto financeiro, 70 mil reais. Tá. Qual seria o valor monetário esperado então? Eu vou aqui arrastar essa formuleta. Eu tenho 56 mil reais. Vamos supor que o programador júnior, ele, se der certo, quanto a gente ganha? Olha, se der certo, eu vou ter um lucro aí de 20 mil reais. 20 mil reais como planejador, lucro positivo, com o meu programador.
Cara, mas qual é a probabilidade de ocorrer 4 vezes 4, 16? Nós estamos falando que 16 é quanto aqui? É por volta de 60%? Então, eu viria aqui... Opa! Aqui está errado, tá? 60%. E aqui 60% também. Eu traria para cá, daria um valor positivo de 12. Pessoal, aí eu vou ser sincero com vocês, eu nunca fiz isso na prática e também nunca vi isso ocorrer na minha frente. O PMBOK diz o seguinte: soma-se todos os valores monetários esperados, tanto os positivos quanto os negativos, tenha mais ou menos lá o total disso, vamos supor que fosse aqui, ó, 80 mais 42 daria 122. 122 negativo menos 12 positivo, 130 negativo. Então eu teria 130 mil reais negativo como uma forma de expectativa que pode ser usado como reserva contingencial do projeto. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Assim, isso é uma das formas de se fazer representação numérica quantitativa, tá? Então, por exemplo, existe essa formuleta aqui, que é trabalhar com o valor monetário esperado. O valor monetário esperado é baseado qual é o custo total se o risco ocorrer, mas ele precisa ser calculado com base na sua probabilidade. E aí me gera o valor monetário esperado. Aí eu faço isso para cada risco que tiver, considero os negativos e os positivos e no final eu tenho uma totalização de aproximadamente quanto aí poderia estar envolvido como gerenciamento de contingência para o projeto. Mas pessoal, isso é muito relativo. O próprio PMBOK diz, pode ou não ser usado, depende muito da qualificação das informações, da qualificação dos dados. Tudo bem? Mas o VME é uma modalidade de fazer análise quantitativa. Isso é uma forma que o PMBOK mostra que pode ser usado. Marcos, Oi. A oportunidade é positiva, né? É positiva. Então, a oportunidade é positiva, acho que ameaça então não é de... 130, é 122 menos 12. Ah, tá certo, verdade. Deu 140, Tá, 122... tá certo. Foi isso mesmo. 122 menos 12, é então 110. É 110, isso aí, tá certo. Ótimo, Noriko. Isso, 110. Que é exatamente o cálculo baseado entre as oportunidades e as ameaças. Eu tenho uma ameaça de perder 80 mil, 42 mil, eu tenho uma oportunidade de ganhar 12 mil. Então é exatamente isso aí, 80 mais 42, 122, negativo. Só que aí eu tenho um aspecto positivo que eu posso vir a ganhar aqui de 12, então é exatamente 110 negativo, seria nesse caso aí, colocaria até em vermelho negativo. Perfeito. Ô Marcos, tira uma dúvida para mim, mas você, assim, na prática, você vê possibilidade, assim, de uma empresa incorporar isso no budget? Porque, Não. assim, até empresas grandes, assim, elas querem reduzir ao máximo e fazer tudo o mais enxuto possível, né? Uhum. Então, Celso, é assim, isso que eu estou mostrando para vocês, eu ainda não vi na prática isso ocorrer dessa forma como eu estou mostrando. Que são os cases que o PMBOK traz aí, que o PMI traz, um monte de coisa que a gente vê. E como seria em tese utilizado. Mas assim, o próprio PMBOK, ele fala que é um processo muito complicado de ser aplicado dessa forma. Você tem que ter muita qualificação de dados, muita questão científica envolvida, muita base histórica, nossa, tem que ter muita coisa envolvida. Por isso que ele menciona que geralmente é utilizado por softwares, né? Mas na prática, Celso, eu nunca fiz, eu não tenho como chegar a isso, falar assim, olha, ô chefe, se prepara que tem que ter 110 mil na conta aí, tá? Então, o que a gente acostuma fazer? Riscos que têm alto potencial de ocorrer e a gente consegue fazer essa identificação, esse mapeamento do valor, a gente até pode colocar isso para efeito de planejamento. Cansei de fazer isso para servidores. Servidores, licença de software, cansei de fazer isso aí. Ó, tem um servidor que precisa chegar tal dia. Eu falei, não, mas se esse cara não chegar, o que nós vamos fazer? Não, pode deixar que ele chega. Não. Pode deixar que ele chega? Não. Aí a história da regra lá que se pode acontecer, irá acontecer. Porque eu preciso ter isso na mão. Já fiquei na mão por causa de atraso de servidor. Eu já fiquei na mão de fornecedor que entregou o servidor
O cara entregou o servidor, só que a equipe de instalação, implantação, configuração dele não veio. E quando veio, era pra fazer em 3 dias, os caras ficaram quase 15 dias configurando aquele negócio, que não saía. Então são coisas que a gente usa como base histórica, como o próprio PMI que recomenda. As preferidas são que as melhores fontes de mapeamento de risco são as bases históricas. Se já aconteceu algum problema em algum projeto, traga isso. Isso sim, Celso, isso a gente faz. Agora, de uma forma mais global, eu pegar uma lista inteira dessa, fazer todo o mapeamento de impacto direto de custo do risco, ver a probabilidade de impacto dele, fazer um cálculo proporcional ao percentual de ocorrência, a probabilidade de ocorrência, e puxar um VME, e depois somar esses VME, os positivos e negativos, e falar isso pro homem, nunca fiz isso aí. Dessa forma, não. A questão aqui é que a gente precisa ver isso para a prova, porque, em tese, é uma recomendação do PMI. Mas, em contrapartida, a gente não pode esquecer disso, né? Que ele fala que geralmente não se utiliza. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Esse é um ponto-chave aqui para nós. Deixa eu ver, é o processo de realizar o caminhão, e por esse processo também pode fornecer. Esse processo não é necessário para todos os projetos. Não é necessário. Por quê? Porque precisa, não é necessário para todos os projetos. Realizar uma análise robusta depende da disponibilidade e da alta qualidade sobre os riscos. Alta qualidade de informações, alta qualidade dos dados. Caso contrário, realmente, Celso, não dá. O máximo que eu já cheguei na prática, o que a gente faz isso, a gente recomenda, ainda mais quando a gente tem essa experiência de alguns tipos de projeto, algumas naturezas, falou, vê o servidor, vê a configuração, vê que isso a gente consegue mapear logo de cara. Agora, na íntegra fazendo isso aí, não, nunca fiz, e eu também nunca vi ninguém fazendo. A gente conversa com os colegas aí, gente que trabalha fortemente com riscos, é muito raro. Obviamente que eu nunca entrei num projeto de uma plataforma marítima para ver como eles lidam com isso lá. Ô Marcos, só um comentário, é irônico, né? Você ter alta qualidade de dados para uma coisa que é incerta, né? Exatamente, como é que você pode ter isso? Por isso que ele fala que você tem que trabalhar com essa probabilidade. Quanto maior o grau, que é da exposição, que é a probabilidade vezes impacto, você tem mais ações. Mas é difícil, Norico, é verdade. Não, é muito relativo isso aí. É muito relativo. Muito relativo. Tudo bem, pessoal, entenderam o que faz o VME aqui? Na verdade, eu dei um exemplo, tá? Aí qualquer tipo de análise que envolva números, ela pode ser considerada uma análise quantitativa, ok? Então, nesse caso, a gente pegou esse exemplozinho aqui para brincar, que é o mais comum, tá? Esse é o mais comum, por isso que o VME ele cai na prova, pode ser que caia alguma coisa sobre VME. Então entenda o que é VME. É sempre baseado num percentual de probabilidade de ocorrer um determinado risco versus o impacto direto financeiro se esse risco realmente vier a ocorrer. Ok? Tudo bem? Então, assim, importante é saber... Opa, que exercício. Importante realmente é saber que... Ô Marcos. Oi, Del. Ô Marcos. Oi, Del, tô escutando. Pode ir na escuta. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Na análise qualitativa, o qual a gente faz em alguns projetos que eu atuo, a gente criou uma tabela interna, né, digamos assim, de probabilidade de ocorrência. Sim. Então a gente colocou lá, por exemplo, risco de queda de paciente. Digamos assim, risco de queda de paciente no banheiro, um exemplo, né? Quantas vezes já ocorreu aqui no hospital, um exemplo? Não teve nenhuma. Então, beleza. Então, se é 0, então a probabilidade é 1. Teve queda parecida no período de 2 anos, digamos assim, 2 vezes. Então foi uma queda, então vamos considerar aqui 3. Porém, a gente faz essa análise qualitativa. Agora, como tem essa numeração, será se não está tendo uma mescla um pouco ali da quantitativa, não? Não, total, Del, total. Você entendeu a pergunta? Sim, total. Porque em virtude de a gente estar buscando evidência de ocorrência, de número, será se não está tendo um pouco também da quantitativa? Não, total, porque quando você fala que você vai usar, por exemplo, vamos pegar um caso, vamos pegar bases históricas, que é o que o PMI adora, e vamos fazer assim, essa pergunta que você fez. Durante a construção de um projeto,
Quantos caras caíram lá de cima da plataforma marítima? Sei lá, plataforma de petróleo? Não, nunca. Ah, então a probabilidade, de acordo com os nossos padrões de segurança, não vão cair. Mas quantos caras já caíram? Putz, já caiu 3, mas o cara caiu na hora que está no 3º andar. Então, assim, tudo isso pode entrar aqui na parte quantitativa, porque eu posso colocar uma coluna chamada índice ou probabilidade de impacto, ou essa coluna aqui, ó, que a gente criou. Deixa eu abrir aqui. Porque aqui, ó, lembra? Caramba. Aqui eu tô usando uma probabilidade que eu criei lá no plano, que é esse exemplo que você deu aí. Mas eu posso fazer isso aí com bases históricas, como você está dando exemplo. Quantos caras já caíram no banheiro? Não, nunca nenhum. Ó, a probabilidade é muito baixo. Pode cair? Pode, mas é muito baixo. Todo mundo me ouve bem? O Del falou que está cortando para ele lá. Deixa eu ver aqui. Todo mundo me ouve? Alô, câmbio. Ok, tô ouvindo ok. Ok. Del, melhorou? Rose ok, Juliano ok, Norico ok, áudio ok, do Antônio. E aí, Del? Melhorou. Tá, Del, então, assim, o fator aqui é grau de exposição, como é que se monta isso? Eu dei um exemplo meu ali e tal, mas eu posso ter toda uma engenharia por trás disso aqui. Lembra-se, tem empresas que trabalham com gerenciamento de risco pesada. Tem empresas que têm a 31.000 lá implantada. E eu preciso seguir os padrões da 31.000 para poder fazer todo esse diagnóstico, toda essa estrutura, para poder ter isso a cabo a rabo. E no caso que você falou, Del, eu preciso realmente de bases históricas, e aí esses softwares de gerenciamento de riscos nos ajudam, essas plataformas nos ajudam a estar mapeando isso aí. Então, assim, essa parte de números entraria aqui na parte quantitativa, ok? Por isso, de novo, o PMBOK diz que muitas vezes eu não tenho esse dado qualificado. Por exemplo, que nem a Noriko falou, como é que ele pede isso se eu não tenho dado qualificado? E não tenho, não vou ter. Agora, se tiver uma base como essa, de registro de riscos, de bases históricas de milhares de projetos já implementados, onde o pessoal teve o cuidado de mapear, identificar todos esses dados, né, que aparece bastante para nós aqui, dados, aí eu conseguiria ter esse trabalho feito na parte quantitativa, viu, Del? É que você mencionou qualitativa, mas em tese eu usaria aqui, ó, na quantitativa, eu jogaria aqui, porque, de novo, eu preciso desses dados para mapear esses cálculos aqui, ó, números, ó. Tudo bem que entrou o número aqui, mas faz parte da qualitativa, mas a partir daqui, ó, eu uso tudo quantitativa. Então, isso aqui, por exemplo, eu posso puxar uma base quantitativa para qualificar o meu risco. Então é bem delicado mesmo, né? Tem bastante coisa interessante aí dentro desse mundo de gerenciamento de riscos, mas assim, tem coisas que realmente talvez a gente nem vá usar isso dentro das naturezas ou dos tipos de projetos, dos contextos que a gente está envolvido lá. Por exemplo, software, infraestrutura, isso aí a gente não usa. Não tem como, eu não tenho essas bases, a não ser que eu tenha uma super empresa que tem uma fábrica de software que consegue me gerar esses dados para que eu possa fazer essa análise. Agora, caso contrário, não. São projetos de bilhões como plataformas marítimas, plataformas de petróleo, grandes indústrias, grandes usinas, que realmente pode ser que eles tenham isso aí mais apurado. Muito bom, legal, né? E aqui, pessoal, por fim, ó, que eu falei, ó, atualizar as documentações do projeto. Ponto. Ó, fiz exatamente as mesmas informações basicamente que a 11.3. E aqui eu atualizo os documentos do projeto. Ó, entra todo mundo que a gente conhece. Ó, coleta de dados, representação dos dados, habilidade, tudo que a gente conhece. Ó, percentual de probabilidade de ocorrência. Ó, percentual, eu extraí, né? Se o máximo para mim eu trabalho com 25, 20 é uma percentual de aproximadamente 80%. Então eu trabalho com 80% para fazer o cálculo do VME. Mas isso pode ter regras diferentes para cada organização, para cada contexto. E por fim, atualizações dos documentos. Atualização dos documentos, diga-se então a matriz de riscos, ó. A matriz de riscos. Ó, o que eu atualizei aqui agora? Mais 3 colunas, basicamente. Tudo bem, turma? Tranquilo? Deu para entender um pouquinho o que é essa análise quantitativa?
Ela vai girar, então, em torno só de valores de monetários, não é uma quantidade unitária, é questão de valores, é isso? Não, pode ser, eu dei um exemplo de monetária, mas pode ser outros tipos também. Eu posso até envolver um outro tipo, eu precisaria ver que tipo, percentual de risco ocorreu ou não ocorrer, aquelas análises mais profundas que existem também no mercado. Num primeiro momento, o que mais se usa, quando ele fala aqui, ó, numérica do efeito. Qualquer coisa, qualquer resultado numérico do efeito. Ah, putz, o risco ocorreu. O risco ocorreu, o mais fácil para nós aqui é qual é o prejuízo. Vocês querem ver uma outra coisa? O risco ocorreu. Quantos dias de atraso? Ponto. Pode ser um fato. Um outro, dias, número de dias. É o processo de analisar numericamente o efeito. Numericamente o efeito. O exemplo que eu dei para vocês do VME é o valor numérico financeiro do efeito. Eu posso falar para vocês que se o servidor não vier, eu vou ter 20 dias de atraso. Eu vou ter 20 dias de atraso. Você quer ver? Eu posso vir aqui, ó. Só para ajudar, eu posso vir aqui. Quer ver? Se for o caso, né? Eu vou fazer aqui um insert. Atraso. Vai me atrasar 20 dias, pronto. Esse é um exemplo. Isso é um exemplo. Numérico. Eita. Opa. Poderia ser. Por quê? 20 dias é o efeito numérico. É o efeito numérico no risco. Analisar numericamente o efeito combinado dos riscos individuais. Poderia ser um exemplo numérico, mas é o número que vai aparecer para mim, ou é o número que pode ocorrer para mim se o risco ocorrer. Antes não. Por exemplo, se você falar para vocês, poxa Marcos, mas espera aí, 4 e 5 não é numérico? Não. Na verdade é planejamento, é antes. Eu vou utilizar, é uma referência para mim. Agora, 80 mil de valor monetário esperado, na verdade impacto de 100 mil e 20 dias de atraso, são efeitos numéricos. Tudo bem, turma. Importantes essas perguntas mesmo de vocês aí. Entendi, obrigado, Marcos. Nada, Celso. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente aqui. Processo 11.4 concluído. Atualização. Então, atualização na matriz de riscos ou no registro dos riscos com as informações referentes a dados quantitativos, como, por exemplo, um valor monetário esperado ou dias de atraso no caso. Maravilha! Vamos em frente, então.